noite a todos. Sejam bem-vindos aos presentes e aos ouvintes que nos assistem pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Que a paz de Jesus esteja com todos. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu nome, buscando o aprendizado da Tua doutrina de luz. E aos amigos espirituais com quem buscamos sintonizar neste momento, possam nos auxiliar a entender a doutrinária desta noite, que sem dúvida tem muito a nos acrescentar. Abençoa-nos a todos, em Teu nome, Mestre querido, em nome da espiritualidade amiga que nos acompanha e, sobretudo, em nome de Deus, possamos dar continuidade aos trabalhos de hoje. Falaremos então sobre reforma íntima. Reforma íntima é um tema que nós estamos trazendo, nós espíritas, e que temos vontade de nos modificarmos intimamente, interiormente, deve ser por todos nós tentarmos nos entendermos que precisamos dessa mudança. Mas o que é reforma íntima? Reforma íntima, na verdade, é um processo contínuo de autoconhecimento de nossa intimidade, de nosso eu interior, moldando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. É a transformação do homem velho no homem velho carregado de tendências e erros seculares e no homem novo atuante na implantação dos ensinamentos do Divino Mestre dentro e fora de si. Por que a reforma íntima? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, conduzindo-nos compativelmente com as aspirações que nos levam ao aprimoramento do nosso espírito. Para que a reforma íntima? Para transformar o homem e, a partir dele, toda a humanidade, ainda tão distante das vivências evangélicas. Urge enfileirarmos-nos ao lado dos batalhadores das últimas horas, pelos nossos testemunhos, respondendo aos apelos do plano espiritual e entregando-nos na preparação cíclica do terceiro milênio. Nós já estamos há 3 anos no terceiro milênio, já estamos em 2023, portanto, nós temos que dar início nessa transformação para que no decorrer do século nós consigamos chegar melhores, que o nosso eu interior saiba todos
os ensinamentos que nós devemos seguir para nos melhorarmos. Onde fazer a reforma íntima? Primeiramente, dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos de nossa existência, no nosso relacionamento com familiares, colegas de trabalho, amigos e inimigos, e ainda nos meios em que colaboramos desinteressadamente com serviços ao próximo. Quando fazer a reforma íntima? O momento é agora. E já. Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para a conquista que precisamos fazer no nosso íntimo. Como fazer a reforma íntima? Ao decidirmos iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, um dos meios mais efetivos é o ingresso numa escola de aprendizes do Evangelho, como nós temos aqui o ESD, cujo objetivo central é exatamente esse. Com a orientação de dirigentes num regime disciplinar, apoiados pelo próprio grupo e pela cobertura do plano espiritual, conseguimos vencer as naturais dificuldades de tão nobre empreendimento e transpomos as nossas barreiras. Daí em diante, o trabalho continua de modo progressivo, porém com mais entusiasmo e maior disposição. Mas também, até sozinhos, podemos fazer nossa reforma íntima, desde que nos empenhemos com afinco e renove, vivendo coerentemente com os ensinamentos de Jesus. E para começarmos a entendermos o que precisamos para nos comprometermos a fazermos a nossa reforma interior, precisamos fazer uma autocrítica, descobrirmos nossas imperfeições e nossas qualidades, nossas virtudes, acreditar nelas e colocá-las a serviço de nossas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. O tempo concederá o valor e experiência a teus esforços, ajustando teus propósitos aos limites de tuas possibilidades, libertando-te da angústia que provém dos excessos. Caminha um dia após o outro, na certeza de que Deus te espera sempre com irrestrito respeito aos teus desequilíbrios, guardando o único direito de um Pai zeloso e bom, que é a esperança de que amanhã será melhor que hoje para a tua própria felicidade. Nossas virtudes não florescerão sem os golpes da dor, que dilacera arestas e poda os espinhos da imperfeição. Porque até agora nós somos ainda espíritos imperfeitos
que já há alguns anos nós estamos nesta casa tentando nos melhorarmos, aprendermos, e cada vez que nós aqui viemos e que vamos aos estudos, talvez já estejamos conquistando um pouquinho de nada da nossa evolução. Porque o estudo da doutrina, para quem está focado exatamente em se transformar, em se melhorar, a cada aula, a cada momento, a cada palavra do instrutor, a gente aprende e procura usar intimamente essas informações. Nossa palavra de ordem é recomeçar. Quantas vezes se fizerem necessários, a nossa grande e única virtude nos áridos campos do aprimoramento íntimo é a capacidade de resistir aos apelos para a queda, jamais desistindo do ideal de libertação que acalentamos, trabalhando mesmo que cansados, servindo mesmo que carentes e estudando mesmo que desmotivados e aprendendo mesmo sem objetivos definidos. Nós precisamos, no momento em que nos propomos a fazermos a nossa transformação íntima, nós temos que ter compromissos, objetivos, metas. E aos poucos vamos tentando trabalhar num objetivo. Por exemplo, aquele que se diz espírita entre aspas, e que não frequenta a doutrina, que não estuda, que não vem à casa nos dias que a casa faz chamamento, ele não está cumprindo com o que ele se propôs. E nós precisamos evoluirmos fazendo um pedacinho do que nós propomos todos os dias, para que Deus vá armazenando as nossas competências, as nossas compromissos que nós fizemos ao nos decidirmos de fazer a transformação. A própria reencarnação é o mecanismo divino do recomeço, da retomada, e justo, portanto, que abracemos amorosamente os compromissos abandonados de outros tempos e aplainemos nossos caminhos tortuosos. Porque quando nós nos propomos a nos reformarmos, virão as nossas dívidas antigas de outras existências, de outras reencarnações, e que nós não as cumprimos completamente. Quando nós retornamos à Terra, na nossa reencarnação, nós propomos refazer aquelas dívidazinhas que ficaram para trás. Mas muitas vezes os atrapalhos fazem com que as deixemos de lado e não cumprimos. Mas para nós podermos fazer essa transformação, nós temos que cumpri-las todas. Nós temos o que merecemos e somos aquilo que plasmamos. Por isso,
vamos em frente, vamos batalhando, vamos nos esforçando para que a gente possa, talvez não nesta reencarnação, mas numa próxima, numa outra, nós nos tornarmos praticamente espíritos quase que perfeitos. Porque no momento que nós nos transformarmos e com a graça de Deus, de Jesus, nós nos tornarmos espíritos perfeitos, nós não voltaremos mais à Terra. Nós iremos para mundos mais evoluídos do firmamento. E nós sabemos que existem outros mundos, maneiras diferentes de viver, mas que lá se encontram espíritos de luz que só voltarão aqui com uma missão, um trabalho que Deus queira que seja realizado. Se o cerne da proposta educativa do Espiritismo é a melhoria espiritual pela reforma íntima, essa, por sua vez, tem por objetivo elementar libertar a consciência dos grilhões do ego para que possa brilhar com exuberância sem as sombras que temem no ofuscar. Travamos ao iniciar a renovação de nós mesmos uma batalha entre o ego e a consciência, dos rumos da conquista do certo e definitivo e glorioso. Não será fácil. Isso nós temos a certeza, temos o conhecimento de que não será fácil nos modificarmos, porque nós vivemos todos os dias tentados a nos descuidarmos daquilo que nós nos propomos. E nós precisamos ter pulso firme e no momento de uma tentação, de um tititi no nosso ouvido para que voltemos a fazer coisas que não devemos e que não é do agrado do Pai e de Jesus, vamos abrir o Evangelho ou vamos invocar uma oração que nós somos acostumados a fazer todos os dias, para que o Espírito de luz nos toque e nos desvie dessa tentação. E reforma íntima não deve ser entendida apenas como contenção de impulsos inferiores. Muito além disso, torna-se urgente analisá-la como compromisso de trabalhar pelo desenvolvimento dos puros valores humanos na intimidade, limitar-se a regimes de disciplina pela vigilância e bondade. Contenção é a aglutinação de forças de defesa contra a rotina mental dos reflexos do mal. Em nós, todavia, somente a edificação da personalidade cristã, pródiga de qualidades morais nobres, permitirá a paz interior e o serviço de libertação definitiva corporal. Por essa razão, entre os seguidores da mensagem espírita, urge difundir noções mais lúcidas sobre o nível de comprometimento que devem se afeiçoar todos os seus aprendizes.
Apenas evitar o mal não basta. É imperioso fazer todo o bem ao nosso alcance. A reforma de profundidade exige devoção integral aos deveres da espiritualização. Onde quer que estejamos, criando condições para vivências íntimas que assegurem emoções afetivas, revitalizadoras e motivadoras a rumos mais vastos na ação e reação. É a criação do condicionamento novos e elevados. Assim como o corpo não extirpa partes adoecidas, mas procura harmonizá-los ao todo, a alma procede seu crescimento dentro do princípio de reaproveitamento de todas as experiências infelizes. Então, nós temos que nos conscientizar de que se nós estivermos querendo reprisar uma ocorrência infeliz porque nós já passamos, vamos eliminá-las. Porque nós já sabemos, já temos a experiência de que isso só irá nos desmantelar intimamente e vai fazer com que nós paremos com a nossa transformação e voltemos a fazer coisas erradas. Mas quem busca o aprimoramento de si mesmo tem como primeiro desafio o encontro consigo. A ausência de ideias claras sobre nós próprios constitui pesado ônus a ser superado, o qual tem levado corações sinceros e bem-intencionados a dolorosos conflitos mentais com a melhora individual, instaurando um doloroso processo de martírios a si mesmo. E este livro, que eu busquei as informações que eu estou trazendo, Reforma Íntima Sem Martírio, de Hermance de Foucault. Ele nos esclarece que nós podemos fazer a reforma íntima sem sofrimento. Nós não precisamos apelar para o silício. O silício é uma coisa que a gente mesmo procura sofrer para pagar nossas penas. O silício não é uma coisa boa. Por exemplo, um ermitão resolve ir lá para dentro do mato, lá no Amazonas, para sofrer privações, para viver quase que animalescamente. Não é o que Deus quer. Deus quer que nós vivamos as intempéries, as coisas más que nós temos no corpo. Nós temos todos os dias aos nossos olhos maldades, crimes hediondos, informações erradas. Deus quer que nós presenciamos essas coisas para que nós sejamos testados e que nós possamos ver se nós já temos estrutura para nos transformarmos intimamente. Então, não existe reforma íntima sem dores, razão pela qual será oportuno discernir quais são as dores do crescimento e quais são as dores
que discorrem da nossa incapacidade de lidar com as forças ignoradas da vida subjetiva em nós mesmos. A distinção entre ambas tornará nosso programa de melhoria um tanto mais eficaz e menos doloroso. Creio eu que estas informações que eu estou trazendo possam ter dado a todos uma elucidação de como nós devemos nos portar para vivermos tentando fazer essa transformação com amor, com dedicação, que nos questionemos, como dizia Santo Agostinho, que nós devemos fazer a nossa autocrítica, o nosso exame de consciência todas as noites, para ver o que nós fizemos de bom, do bem, e o que nós fizemos de mal, para que nós possamos nos corrigir e nos melhorarmos e não fugirmos do caminho que nós traçamos para a nossa reforma íntima. E assim, então, irmãos, acreditando que estas palavras tenham sido assimiladas pela maioria e que exista em cada um de nós a vontade de nos transformarmos intimamente, que o nosso eu interior seja do bem, seja do amor, seja aquele que procura ajudar o próximo, nem que seja um sorriso para um que a gente conta, que a gente sabe que está em sofrimento. Vamos nos tornarmos melhor e procurarmos fazer a nossa transformação. E com estes ensinamentos, vamos agradecer a Deus Pai e a Jesus por estes momentos, pedindo mais uma vez a sua proteção e que esta chuva de energia que estamos recebendo neste momento possa nos dar o refazimento físico e espiritual. E que cada um possa estar recebendo nesse momento o passe coletivo para amenizar as suas aflições, para sentir a necessidade de que cada um precisa educar o seu eu interior e trabalhar em prol da humanidade para que se modifique. Que o Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, e a irmã Ana Maria, nossa abençoada protetora, estejam conosco sempre. E que a irmãzinha Sheila, junto com os feitores amigos, fluidifiquem as águas. Assim desejamos a todos um bom retorno aos seus lares e que possam sentir que essa energia que receberam dos médiuns espirituais lhes faça muito bem para o seu interior. E que assim seja.